A gente vai falar de polígonos agora. A aula também tem um pouco de mais conteúdo, assim. As aulas de geometria, normalmente, elas são mais conteúdo, porque é importante eu passar para vocês algumas fórmulas, algum jeito de fazer. Mas aí a gente vai tentando fazer alguns exercícios de aplicação de fórmula. E no final tem os exercícios um pouquinho mais diferentes para a gente tentar. Então vamos lá. Polígono nada mais é que três ou mais pontos não colineares, a gente viu na aula passada que é não colineares, né, na aula retrasada, ligados entre si, ou seja, qualquer conjunto de três ou mais pontos que ligados entre si são polígonos. E a gente pode ter polígonos de 3, 4, 5, 10, 20, 100 lados. Não importa quantos lados eu tenho, não tem limite. Se eu tenho mais de 3 pontos ligados aí, eu vou ter um polígono. E aí eu deixei alguns nomes aqui dos polígonos. Os mais comuns vocês já conhecem, né? Triângulo quadrilátero. Lembra que não é quadrado, um polígono de 4 lados é um quadrilátero. E aí ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo. Tem infinitos quadriláteros aí, né? Pode ser uma figura totalmente doida, com 4 lados. Então, é um quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, e aí é importante vocês saberem, por exemplo, o eneágono, que é 9, porque no enunciado, mais uma vez, ele pode te falar que você tem um polígono, um eneágono, e você vai ter que saber que um eneágono é um polígono de 9 lados. E um icoságono, por exemplo, que é um polígono de 20 lados. Então, esses aqui são os mais importantes, que são com os nomes mais diferentes. Né? Então, o icoságono tem 20 lados e o eneágono tem 9 lados. O resto é mais comum. E aí, a gente vai para a diagonal de um polígono. A diagonal de um polígono, oficialmente, aí, é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, que são não consecutivos, que estão um do lado do outro, né? Porque se eu pegar esse vértice aqui, se eu pegar esse vértice e esse vértice e unir eles, eu não vou ter uma diagonal, eu vou ter um lado do meu polígono, né? Mesma coisa se eu pegar esse e o consecutivo para qualquer um dos lados, eu vou ter o lado do meu polígono. Então eu tenho que pegar um dos vértices, pular um e pegar o outro, no mínimo, para ter uma diagonal. Sendo assim, meu triângulo que tem 3 lados, ele não vai ter nenhuma diagonal, porque não tem nenhum jeito de eu ligar dois lados não consecutivos aqui, né? Todos os vértices são consecutivos. E aí, no meu quadrilátero, eu já consigo traçar duas diagonais. No meu pentágono, eu consigo traçar duas partindo de cada vértice. Eu tenho 5 aí diagonais. E no meu hexágono, eu consigo tirar 3 de cada vértice. E aí eu vou ter um total aí de 9. E beleza, esses polígonos pequenininhos a gente consegue desenhar. E se o enunciado perguntar quantas diagonais tem esse polígono, a gente consegue puxar lá no desenho e descobrir quantas diagonais. Mas e se for um eneágono, por exemplo? Vocês vão lá desenhar um polígono de 9 lados para ficar puxando diagonal, ou mais, né? Pode ser um polígono, ele fala que tem um polígono de 50 lados. Vocês não vão ficar lá puxando diagonal. Então, para isso, tem uma formulinha. E aí já comecem a anotar aí no glossário de fórmulas de vocês, no dicionário de fórmulas, que a diagonal de qualquer polígono, ela vai ser o número de lados vezes número de lados menos 3 sobre 2. Então, vamos testar aqui, por exemplo. Se eu tenho um triângulo, se eu jogar aqui no n igual a 3, 3 menos 3 dá 0. Diagonal aqui vai dar 0. Se eu tiver um quadrilátero, 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4, 4 dividido por 2, 2. E aí, qualquer número de lados, então, que você souber, você consegue o número de diagonais. Bom, então, a gente vai
para ponto interno e externo a um polígono. Se a gente vê aqui desenhadinho, obviamente eu consigo descobrir se um ponto ele está interno ou externo a esse polígono, né? Eu olho aqui, tem esse quadrilátero, ele tem um pontinho aqui fora, eu olho e falo, pô, esse ponto está fora do polígono. Mas tem questões em que ela pergunta, ela não te dá o polígono, né? Fala que tem um ponto com uma posição XY, e ele quer saber se ele é interno ou externo a esse polígono. Então, como que eu sei? Se eu pegar do ponto qualquer aqui, qualquer ponto no plano do polígono, eu traçar uma semi-reta, então saindo desse ponto e cortando o polígono, sem passar pelo vértice, tem que cortar o polígono mesmo. E M for o número de intersecções com o perímetro do polígono, então eu vou traçar um ponto, eu vou pegar esse ponto, traçar uma semi-reta aqui, ela vai cortar o meu polígono, e o meu M vai ser o número de vezes que ela vai cortar aqui meus lados do polígono. Então, como assim? Eu tenho um ponto aqui, por exemplo, e aí eu vou traçar uma reta qualquer aqui, uma semi-reta. E ela vai cortar o meu polígono 1, 2, 3, 4 vezes. Então, meu M é 4 aqui, porque ela cortou 4 vezes aqui meu polígono. E ele fala, se esse M for ímpar, o ponto é interno ao polígono. Se for par, o ponto é externo. Então, aqui deu 4, meu ponto é externo. Beleza? Dá para ver aqui, nesse caso, que o ponto é externo. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, e aí eu tracei para cá, eu vou cortar o meu polígono 3 vezes, portanto, meu M é ímpar e meu ponto é interno. Se eu traçasse para o outro lado aqui, por exemplo, ia dar 1. 1 também é ímpar, e ímpar quer dizer que o ponto é interno ao polígono. E aí, para qualquer polígono isso serve. Nesse caso aqui, o meu M vai dar 1. Se eu fizer para baixo, por exemplo, o meu M dá 1. Se eu pegar um outro ponto em qualquer lugar aqui, eu vou ter o M igual a 2, porque cortou 2 vezes meu polígono. Se o M é par, meu ponto é externo. E isso para qualquer lado aí que eu puxar essa minha semi-reta. E aí, mais um conceitinho que é o conceito de polígonos convexos. Polígonos convexos são polígonos simples, e aí que não tem intersecção dos lados, então um lado não cruza o outro, né? Então é um polígono simples, onde nenhum segmento de reta conectando dois pontos de seu perímetro passa por fora do polígono. Então quer dizer que se eu pegar dois pontos quaisquer, qualquer ponto aqui, que esteja em cima dos lados do meu polígono, então eu peguei, por exemplo, aqui, esses dois pontos, mas pode ser qualquer dois pontos, e eu traçar um segmento aqui, unindo esses pontos, se nada desse segmento ficar para fora do polígono, quer dizer que meu polígono é convexo. Do contrário, ele não é convexo. Então, nesse aqui, por exemplo, eu posso pegar quaisquer dois pontos aqui, ligar um segmento, e a gente vai ver que todos os pontos desse segmento vão estar dentro do meu polígono. Então, esse polígono é convexo. E aí, nesse aqui, por exemplo, se eu pegar esses dois, beleza. Todos os pontos estão dentro do meu polígono. Se eu pegar esses dois aqui, também. Mas, por exemplo, eu pegar um aqui e aquele outro que eu tinha pego. Esse pedacinho aqui vai estar fora do meu polígono. Então, eu tenho aqui um polígono convexo. Ou seja, basicamente, se eu tenho normalmente qualquer pontinha aqui virada para dentro, como é o caso desse aqui, eu vou ter um polígono não convexo. Mas oficialmente eu tenho que pegar qualquer ponto aqui, e se eu unir qualquer ponto aleatório desses dois polígonos, esse segmento tem que estar completamente dentro do polígono. Então tá. E aí agora outra definição, que essa aqui é bem mais usada, que é polígono regular. Então, para um polígono ser convexo, a gente viu que tem que ter aquela definição. Além disso, um polígono pode ser regular ou não regular.
Para ele ser regular, ele tem que cumprir essas duas coisas, as duas, obrigatoriamente. Se tiver só uma e não tiver a outra, não é regular, tem que ter as duas. Então, para ele ser regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Equilátero, todos os lados congruentes entre si, então todos os lados têm a mesma medida. E equiângulo, todos os ângulos são congruentes entre si, então todos os ângulos têm a mesma medida. Então, por exemplo, no quadrado aqui, nesse quadrilátero, no quadrado, a gente tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos têm 90 graus, né? Se todos os ângulos são iguais e todos os lados têm a mesma medida, ele é equilátero e equiângulo, então ele é regular. Aqui a gente tem uma figura de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um dodecágono. Todos os lados dele são iguais. Ele é um dodecágono equilátero. E todos os ângulos dele aqui são iguais. Então, ele é equilátero e equiângulo. Ele é regular. E no retângulo, por exemplo? O retângulo, ele é regular? Não, por causa dos lados. Não, porque ele não é equilátero, né? A Vitória também disse que não. Esse lado aqui é menor do que esse outro aqui. Então, ele é equiângulo, mas ele não é equilátero, ele não é regular. E esse losango aqui? Não, por causa dos ângulos, né? Exatamente. Os lados aqui são iguais, ele é equilátero, mas ele não é equiângulo, porque a gente pode ver aqui que esse ângulo aqui é menor do que esse outro ângulo aqui. Então, o losango não é um polígono regular. Certo? Tranquilo. Beleza, então. E aí a gente já viu a definição de ângulo interno e externo de um polígono, né? Ângulo interno é o formado pelos lados, e o externo eu preciso prolongar um desses lados aqui. Então, eu vou ter o ângulo externo se eu prolongar um dos lados. E aí a gente tem as formulinhas. Lembra que a gente falou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Mas por que é 180 graus? A gente tem a formulinha aqui, mais uma formulinha para vocês decorarem, que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, não importa se ele é regular ou não, vai ser n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Então, no triângulo, por exemplo, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180. Para o quadrilátero, os 4 lados, n igual a 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Então, qualquer quadrilátero vai ter a soma dos ângulos internos igual a 360. E para a soma dos ângulos externos, sempre vai dar 360. Não importa o polígono, pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser um dodecágono. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai dar sempre 360 graus. Certo? E a gente pode ver aqui, né, que, por exemplo, no retângulo, tem o 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. 360 é o que a gente viu aqui, 4 menos 2, vezes 180, dá 360. Certo? E aí, agora, só para polígonos regulares. E aí, por isso que é importante a gente saber que é um polígono regular. O polígono regular ele tem que ser equilátero e equiângulo. Então, essas duas aqui servem para qualquer polígono. A partir dessa aqui, só polígonos regulares. Por quê? Porque nos polígonos regulares, todos os meus ângulos são iguais, né? Ele é equiângulo. Então, eu consigo descobrir qualquer ângulo interno do meu polígono por essa formulinha. Que nada mais é, né, que a soma dos ângulos internos aqui, né? N menos 2 vezes 180, N menos 2 vezes 180, dividido pelo número de lados. Então, se eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, eu tenho quanto que vale cada um dos ângulos desse meu polígono. A mesma coisa para os ângulos externos. Se a soma dos ângulos externos é 360, se eu dividir 360 pelo número de lados, eu tenho quanto que mede cada um dos ângulos externos desse meu polígono.
Bom, de formulinha, é isso. É bom vocês guardarem, lembrarem dessas formulinhas, porque isso aqui vocês vão usar em algum momento, é certeza. E aí vamos só validar aí algumas fórmulas que a gente já sabe. Se eu tenho um triângulo equilátero aqui, eu posso aplicar a soma dos ângulos internos dele. Então, eu sei aqui que, por exemplo, eu tenho 3 lados, então 3 menos 2 vezes 180, isso aqui vai dar 180. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos desse meu triângulo, mesmo que eu não saiba nada dele, eu só sei que ele é equilátero e mais nada. Eu já sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, e se ele é equilátero e equiângulo, né? Porque se o triângulo é equilátero e ele é equiângulo, ele é regular. E se ele é regular, então eu posso aplicar a formulinha para descobrir cada um desses ângulos. E aí, então, meu alfa vai ser 3 menos 2 vezes 180 dividido por 3, que é o número de lados. Se eu fizer essa continha, eu tenho 60 graus. Então, para o meu triângulo equilátero aqui, eu já sei que o alfa mede 60 graus. Mesmo sem ele me dar nada, ele só me deu esse triângulo, falou que ele é equilátero, e eu já consigo aqui achar quanto que vale cada um dos ângulos dele. E se eu tivesse aqui esse triângulo, que não é nada regular, né? Eu posso aplicar a soma dos ângulos internos, essa continua valendo, porque ele não precisa ser um polígono regular para contar essa forma, mas eu não posso usar a outra, né? Que do ângulo interno, porque essa não vale. Mas o que eu sei? Eu sei que, se eu sei a soma dos ângulos internos que dá 180, eu sei que alfa mais beta mais x dá 180. Então, se eu isolar, por exemplo, o x, eu sei que x é igual a 180 menos alfa menos beta. E eu sei também aqui que o ângulo externo mais o x tem que dar 180, certo? E mais x aqui dá 180. Se eu isolar o x de novo, passei o e para lá, x é igual a 180 menos e. E se eu substituir esse x nessa fórmula de cima aqui, ó? Aí eu vou ter que 180 menos e, né? Menos e mais 180 vai ser igual a 180 menos alfa menos beta. E aí tenho 180 positivo de um lado, 180 positivo do outro. Eu vou cortar aí, né? Subtrair 180 dos dois lados, então esse meu 180 vai cortar. E aí eu vou chegar aqui, E é igual a alfa mais beta. Então, o ângulo externo aqui do meu polígono, no caso do meu triângulo, é igual à soma dos outros dois. Então, isso é uma outra propriedade que aí deriva dessas fórmulas aqui que a gente já viu. Mas é mais fácil de vocês acharem. Por exemplo, vocês não precisam achar o x para depois achar o e. Vocês já podem cortar um caminho, porque agora vocês sabem que o ângulo externo vai ser igual à soma dos outros dois ângulos que não formam 180 com ele aqui. Beleza? Deu para entender até aqui? Só mais uma, então, propriedade para vocês lembrarem. E aí, agora um exercício. É uma figura, aí um quadrilátero, né? Tem 4 lados, e ele quer descobrir o valor de x. Como que vocês fariam esse exercício? E aí, de preferência, usando as fórmulas para a gente lembrar como que faz. Como vocês começariam? Danilo falou, soma tudo igual a 180? Por que 180? Na verdade, vai ter que ser 360, porque é um quadrilátero, né? Isso. Calma aí. Danilo se redimiu, ele falou foi mal, 360. A Vitória falou B e D são 90 graus, isso. C é menor que 90, tá certo. Isso é importante vocês fazerem essa análise aí qualitativa. Se o seu X der 100 graus, você sabe que tá errado, porque dá para ver aqui na figura, né?
que tem que dar menos de 90 graus. Isso, o Vitor falou soma os graus. E aí, qual é a fórmula da soma dos ângulos internos desse quadrilátero aqui? N menos 2 vezes 180. Isso. Então, a soma dos ângulos internos vai ser N menos 2 vezes 180. E aí, ele tem 4 lados, então meu N é 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180. Aí, ó, soma dos ângulos internos, 360. Foi o que o Danilo tinha falado. Mas, lembra, é sempre bom, por exemplo, se fosse uma questão dissertativa, óbvio que não vai cair uma questão tão simples assim. Mas numa prova dissertativa, vocês têm que colocar aqui. Por que você falou que a soma dos ângulos internos é 360? É legal vocês já estarem com a formulinha aí. E agora? A gente descobriu a soma dos ângulos internos. E agora? A vitória de esquema é geometria. Boa. E agora? O que a gente faz? A gente descobriu a soma dos ângulos internos, mas a gente quer o x. A Vitória disse, diminui o valor dos ângulos que já tem de 360. E o Juan fez uma conta que é melhor você olhar no chat. 90 mais 90 mais 130 mais x, exatamente. Os dois falaram a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. A soma dos meus ângulos internos são 90 mais 130 mais x, que tem que dar 360. E aí, no final, eu vou pegar o x igual a 360 e subtrair os outros ângulos aqui, né? Então, x é igual a 360 menos 310. E aí, eu acho x, que dá 40 graus. Beleza? Esse aqui é mais tranquilinho, é mais aplicação de fórmula. Foi tranquilo? Deu para entender? Beleza, então. Então, agora a gente vai para esse aqui. Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20. E ele quer saber qual é o menor ângulo desse quadrilátero. O que vocês fariam? Nossa, eu achei que a gente ia ficar só naqueles exercícios de antes. Fica tranquilo também, vai. Peguei uns facinhos. Por ser quadrilátero, já sabe que é 360. Aí vai somar todos esses valores aí para dar 360. Aí vai encontrar x. E aí depois vai ter que fazer um teste. Beleza, tá certo. Vamos aos poucos, então. A gente já viu, né, que a soma dos ângulos internos, bom saber aqui, é um quadrilátero. Então, ele falou quantos lados tem. E mesmo se ele não falasse, se ele falasse que era um polígono, dá para contar aqui, né, que ele deu 1, 2, 3 e 4 medidas. Então, a gente tem aqui 4 medidas. Então, a soma dos ângulos internos aqui vai dar 360. E aí, tudo isso aqui somado tem que dar 360. Então, 3x menos 45, mais 2x mais 10, mais 2x mais 15, mais x mais 20, tem que dar 360. E aí, caiu numa equaçãozinha de primeiro grau que vocês viram lá com a Maiara. Soma tudo que tem x e soma tudo que não tem x. 3x mais 2x. Nossa, ia falar 6x. 5x. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8x. 8x. Aí, 20 mais 15, 35. Mais 10, 45. Mais 45 com menos 45, zerou. Por isso que não tem nada aqui. Igual a 360. E aí, faço 8 dividindo, x deu 45. A gente achou o x, beleza. Só que ele não quer o x. Isso também é importante vocês lembrarem. Sempre que vocês chegam numa incógnita aí, vocês tendem a querer parar. Ah, achei o x, resolvi. Mas não é essa a pergunta, né? Ele quer saber qual é o menor ângulo. Então, a gente vai ter que substituir aqui. Ou a gente pode fazer 1 por 1, ou vamos aí no bom senso, né? Bom, 3 vezes 45 menos 45
é a mesma coisa que 2 vezes 45, né? 3 vezes 45 menos 45 é igual a 2 vezes 45. Então, a gente já sabe que esse aqui vai dar 90. 2 vezes 45, 90, mais 10, 100. Tá, esse já não é. 2 vezes 45 mais 15 vai estar maior ainda que esse também não é. E aqui 45 mais 20, 65. Então, a gente já sabe que a resposta está aqui, fazendo de cabeça rapidinho, mais ou menos, como que... Se fosse um número mais chatinho aqui, se o x não deu 45, deu um número mais chato de multiplicar. O que eu sei? Eu sei que esse 2x mais 10 é obviamente menor do que 2x mais 15, né? Então a gente já sabe que essa conta eu não preciso nem fazer. E aqui, ó, x mais 20 e 3x menos 45. Aqui eu estou multiplicando por 3 e depois só tirando 45. E aqui eu não estou multiplicando por nada. Então, provavelmente, esse aqui vai ser o menor. Isso é importante vocês começarem a fazer. Obviamente que aí vocês podem fazer a conta enquanto vocês estão treinando para ver se vocês acertaram. Mas é sempre bom vocês praticarem para ir acelerando o pensamento de vocês já pegarem algumas coisas mais de cabeça, para não ter que multiplicar aqui um por um, e obviamente o último, que era o certo, né? Que é esse x mais 20, que dá 60. Mas isso é importante vocês ir pegando, e vocês vão pegando com a prática. Poliana disse, achei que era mais difícil, caramba. Danilo, porque riu assustando todo mundo. Era tranquilinho. Eu peguei uns exercícios de boa, só para vocês não assustarem quando pegarem a lista. Vai que vocês já desistem de fazer a minha lista. Né? Vai saber. Bom, gente, era só isso que eu tinha preparado hoje. A aula foi curtinha, porque se eu juntasse aí, ia ficar muito corrido. E se vocês tiverem alguma dúvida dessa matéria ou das outras listas e quiserem tirar, fiquem à vontade. Eu já coloquei uma lista desse tópico também, então a gente está na 5ª lista agora. São listas curtinhas, então quem não começou a fazer ainda, fiquem tranquilos, podem ir fazendo. E normalmente tem uns 8 exercícios no máximo, assim, na lista. E é isso.